Olá, meu irmão e minha irmã. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui se chama as Escrituras. E, infelizmente, hoje, no século XXI, em algumas denominações por aí, pastores, bispos e apóstolos estão tentando impedir que as pessoas estudem as Escrituras. Porque quando alguém decide deliberadamente, para o seu próprio bem, para o seu próprio entendimento espiritual, estudar as Escrituras, para conhecer o que nela está escrito, para ligar os pontos dos textos em concordância a respeito de algum assunto, os pastores não querem isso, porque isso é uma ameaça grave e terrível contra todos os templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações, que muitos chamam de igreja, quando escrevem lá na fachada, igreja A, B, C, D, E, F, G, H e assim vai. Então, eles querem impedir isso. Eles não querem que os seus templos construídos por mãos humanas fiquem vazios de pessoas que não concordam com esse tipo de coisa. Porque é isso que as Escrituras nos fazem entender, com textos claros e simples, para que ninguém possa ter dúvida disso. Então, quem lê as Escrituras está por dentro disso. Fica sabendo disso com certeza. Isso é uma grande ameaça para o sistema das denominações, o sistema religioso que se constitui apenas de templos construídos por mãos humanas, que são as denominações hoje. Que, infelizmente, dividiram o corpo de Cristo em várias partes diferentes. É aí que está o grande erro, que muitos não querem que se acabe, mas sim que continue. Porque dentro desses templos construídos por mãos humanas, esses pastores, bispos e apóstolos conseguem ter uma massa de manobra, que são os membros que ficam sentados aqui naqueles bancos ali, onde os pastores podem exercer sobre eles a primazia e o domínio sobre o povo. É assim que é, essa é a realidade. E quando alguém tenta estudar as Escrituras e começa, por meio das Escrituras, conhecer a verdade, essa pessoa, ela, infelizmente, ou melhor, essa pessoa, infelizmente, que faz isso, ela é vista como uma ameaça. Ela é vista como um adversário. Ela é vista como alguém inconveniente. Tudo porque ela começou a conhecer, a compreender. Ela começou a ligar os pontos. Ela começou a entender a verdade. Ela começou a descobrir as falhas, os erros que em meio a esse sistema religioso está acontecendo. Então, muitos não querem que isso continue, muitos querem que isso se acabe. Como? Cerceando a liberdade dessa pessoa. Dizendo para ela não estudar as Escrituras mais. Porque na denominação onde aquele pastor, bispo, apóstolo está, quem manda ali é ele. Ele é quem ensina a doutrina que ele quiser. Ele é que consegue fazer aquelas pessoas uma massa de manobra pelo ensino que ele ensina ali. Então, esse é o erro. Que muitos agora, por estarem conhecendo as Escrituras, estão começando a acordar, estão começando a sair fora, estão começando a entender que esse sistema de denominações é algo errado. Porque quando lemos na Epístola de Pedro, ficamos sabendo quem é a casa espiritual edificada em Cristo. Que não são esses templos construídos por mãos humanas. Embora muitos pastores, bispos e apóstolos afirmam que aquele templo ali é a casa de Deus, onde existe um altar,
onde existe um púlpito, onde existem coisas ali simbólicas, símbolos, que eles colocam ali para dar um ar de sagrado àquele lugar ali, construído por mãos humanas. Não tem cabimento isso algum. Mas eles insistem nisso, porque o sistema deles é assim, funciona assim. O sistema dele tem lucro financeiro por causa disso. Porque eles enfiam na mente dessas pessoas Malaquias 3:10, que é o grande carro-chefe dessas denominações. Sempre adquirir dinheiro, enganando a boa fé das pessoas por causa disso. É assim que funciona, pessoal. O esquema é assim, funciona assim. A engrenagem do sistema das denominações ou do sistema religioso de denominações com seus templos construídos por mãos humanas funciona assim. Mas o que está escrito aqui nos esclarece para não darmos lugar ou razão alguma a esse tipo de coisa. Por nenhum motivo ou razão. Mesmo que esses pastores, bispos e apóstolos usem textos fora do contexto para deturpar as escrituras com o objetivo claro de fazer as pessoas continuarem ali, presas nesse sistema religioso que são as denominações. Então, eles não querem que as pessoas entendam isso. Quando começam a estudar as escrituras, eles não querem isso. As pessoas que fazem isso são afastadas por eles, são expulsas, são ameaçadas. Elas são levadas para o conselho deles lá, que eles têm, na hierarquia deles ali tem um conselho para julgar essas pessoas que começam a incomodar quando, pelo estudo das escrituras, começam a conhecer a verdade clara e simples. Aí, essas pessoas são cortadas, são ameaçadas. Muitas até já morreram por causa disso. Se você pesquisar, você vai ver. Então, hoje, isso é algo grave que está acontecendo. Mas, eu tenho que estimular, encorajar e incentivar os irmãos a que façam isso mesmo. Estudem as escrituras, se dediquem, apliquem o tempo de suas vidas à leitura das escrituras, para compreenderem bem, profundamente, para conhecer a verdade que ela ensina para você e para mim. Então, nós temos que fazer isso. Cada pessoa tem que fazer isso. É urgente que se faça isso. É decisivo. É imprescindível. Então, cada um de nós temos que nos estimular uns aos outros para que possamos estudar as Escrituras, para que por meio delas possamos conhecer a verdade. Para que essa verdade conhecida por meio das Escrituras possa nos libertar desse sistema de denominações onde o estudo das Escrituras está sendo impedido de ser feito. Então, isso é algo errado. Ninguém pode impedir você de conhecer as Escrituras. Você pode ler. Você pode conhecer profundamente. Ela está disponível, ela está ao seu alcance para isso mesmo. Foi deixado para nós, para que isso acontecesse mesmo. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer com que isso continue acontecendo cada vez mais. Então, tanto você como eu devemos nos esforçar diligentemente para que isso aconteça. Comece a fazer isso. Comece a estudar as Escrituras. Comece a conhecer. Comece a aprofundar nesse ensino perfeito, eficaz, eficiente, que vai trazer para você bons benefícios, bons resultados, boas coisas que Deus aprova e concorda. O nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo quer que isso aconteça. Tanto na sua vida como na minha vida. Então, nós devemos entender isso hoje. No século XXI, isso tem que acontecer com mais frequência, com mais quantidade de pessoas ainda.
É hora disso acontecer mesmo. Então eu vou ler um texto aqui para estimular vocês a fazerem isso hoje. A estudarem as Escrituras. A conhecer a doutrina do Senhor Jesus. As santas palavras dele. A doutrina dos apóstolos, cujo fundamento é Cristo Jesus. É nesse fundamento que tanto você como eu devemos estar firmes. E isso só vai acontecer se estudarmos as Escrituras como elas são. Aqui, ó. As Escrituras já estão aqui na minha mão, ó. Eu tenho que estudar isso aqui. Você que tem as Escrituras na sua mão, estude também. Faça isso. Se aplica isso, se dedique a isso integralmente, todos os dias. Pouco a pouco você vai conhecendo isso. Quando você tomar a decisão firme de fazer isso, o próprio Espírito da Verdade, pelo conhecimento das Escrituras, vai te guiar a toda a verdade. E quando isso acontecer, você não vai querer saber de outra coisa a não ser da verdade, que as Escrituras te revelam claramente. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Está escrito assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é a palavra, esse é o estímulo, esse é o encorajamento que é dado para você e para mim por meio desse texto aqui e de outros mais que eu poderia ler aqui. Mas esse eu acho que já é suficiente. Então, é isso que tem que acontecer. Motivados por esse incentivo. Devemos ter esse bom ânimo de ler as Escrituras. Esse empenho, essa dedicação pessoal. A responsabilidade disso é pessoal de cada um. É do interesse de cada um. Conhecer mais, se aprofundar mais. Conhecer as profundezas de Deus é importante também. Se encher desse conhecimento, temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus cada vez mais, pessoal. Então, cada um de nós agora, que estamos em Cristo Jesus, devemos fazer isso. Quando o Senhor Jesus estava próximo de subir aos céus, ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. O nosso entendimento também vai ser aberto pelo próprio Senhor Jesus, para compreendermos as Escrituras, as quais devemos estudar profundamente. Conhecer mesmo. Não um conhecimento raso ou médio, mas sim profundo, bem amplo, bem enorme, com a maior quantidade possível de conhecimento, adquirido por meio das Escrituras. Isso é fácil de se fazer, porque você tem as Escrituras a seu alcance, assim como o meu aqui, ó. A minha está aqui, ó. As Escrituras, estou aqui segurando ela nas mãos aqui, ó. Então, nós temos isso em nossas próprias casas. Você pode fazer isso. Separe um tempo, meia hora, 15 minutos. Existem epístolas aqui que você pode ler em menos de meia hora. As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, de João, a epístola de Judas. Enfim, você pode ler em menos de meia hora algumas delas. E aí, você não tem apenas que ler por ler, mas ler para conhecer, para se aprofundar, para ter um conhecimento maior. Quanto mais isso acontecer, mais você vai estar por dentro da verdade. E é isso que importa. A verdade, segundo as Escrituras, vão nos revelar grandes conhecimentos que devemos colocar em prática, a nosso favor,
contra esses homens que querem nos impedir de estudar as Escrituras. Eles estão com medo de que você e eu possamos estudar as Escrituras para adquirir conhecimento. As Escrituras não têm monopólio de ninguém. Ninguém é dono das Escrituras a ponto de te impedir de você adquirir conhecimento através das Escrituras. Ninguém pode te impedir isso em tempo algum. Não aceite esse tipo de coisa. Se na denominação em que você está, o pastor está te pedindo de fazer isso, saia, fuja, caia fora. E volte novamente para Cristo Jesus, a pedra angular, na qual você tem que estar edificado. O corpo de Cristo tem que estar edificado na pedra angular. Foi sobre esta pedra que ele edificou a sua igreja. Ou seja, o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre ele mesmo, para que tanto você como eu possamos estar edificados nele, que é a pedra angular, eleita e preciosa para mim e para você. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Esse assunto é sério demais. E eu espero que você leve isso com seriedade para a sua vida. Comece a estudar as Escrituras com seriedade mesmo, com empenho, com diligência cada vez maior. Para que o resultado disso possa ser bom e útil para a sua vida. Como é bom e útil para a minha vida. Como era bom e útil para a vida de Timóteo, como eu li aqui. Porque as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus já estão nas Escrituras. Timóteo sabia disso desde a infância. Agora é hora de você e eu sabermos isso agora. Ainda é tempo disso acontecer. Então, essa é a palavra certa para hoje, pessoal. No século XXI, isso é importante demais. Esse valor, ou melhor, o valor e a importância disso, você tem que estar conscientizado disso, assim como eu também tenho que estar conscientizado disso. Então, é assim que tem que ser o nosso procedimento. O nosso procedimento em Cristo tem que ser sério. Porque até o próprio Senhor Jesus leu as Escrituras algumas vezes para mostrar para você e para mim hoje a importância disso. Então, agora que temos as Escrituras em nossas mãos, como eu estou segurando aqui, ó, agora você também tem as Escrituras na sua mão, você pode ler todos os dias, sem impedimento algum. Ela é sua, está ao seu alcance. Então agora devemos fazer isso para que possamos ser homens de Deus. Para que sejamos homens de Deus perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, é isso que tem que acontecer. Então eu espero que agora possamos entender essa questão. Porque mais do que nunca hoje, nós devemos fazer isso. E aqueles que tentam nos ameaçar, eles é que ficarão envergonhados. Porque você e eu vamos adquirir conhecimento para nos livrarmos daqueles que querem nos impedir de adquirir esse conhecimento. Que é um conhecimento importantíssimo para a vida cristã. Essencial, verdadeiro. Que vai nos habilitar para sermos perfeitos homens de Deus e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Toda boa obra que devemos fazer tem que ser feito segundo o conhecimento das Escrituras. Obra irrepreensível, sem mácula, sem dolo, sem defeito algum. Obra que o Senhor Jesus aprova e concorda. Só iremos adquirir esse conhecimento através do estudo das Escrituras que está aqui, ó. É preciso fazer isso. Então, hoje nós devemos fazer isso. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento espiritual. Em toda sabedoria e entendimento. Através do estudo das Escrituras. Comece a ligar os pontos que você vai ver. Muitas coisas vão ser esclarecidas pelas Escrituras para você e para mim. Para que assim, tanto você como eu, possamos ser sábios e prudentes. Possamos ter sabedoria. Possamos ter inteligência. Possamos ter sensatez. Possamos ter domínio próprio e equilíbrio espiritual.
cada vez mais. Então, essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui como um incentivo para que todos nós possamos conhecer o que está escrito nas Escrituras. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.